Eu tenho um tema muito bom de se trabalhar, né, o propósito da família no reino de Deus, e eu quero trabalhar com uma família, então, que está, a história dessa família, ela está espalhada pela Bíblia, mas em alguns lugares a gente consegue fazer uma análise mais apropriada de situações que envolveram essa família. É a família de Abraão. A família de Abraão, Sara e Isaque. Primeiramente, né, quero falar desses nossos três irmãos a partir do texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 8 em diante, 8 até o 19. Qual o propósito de Deus para a família de Abraão, né? O que o Senhor queria a partir dessa família e o que nós podemos aprender com a família de Abraão. Então, você acompanhará comigo a partir do versículo 8, Hebreus 11, 8 em diante. Pela fé, e isso já diz muita coisa, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha só, uma passagem que certamente pode pode ser uma base, uma instrução para as nossas famílias, não é verdade? Uma coisa que me chama a atenção aqui, uma coisa importante dessa passagem é o pela fé mesmo. Será que nossas famílias precisariam exercitar de maneira perseverante a fé que o Senhor nos deu? O que é a fé na família? O que é a fé na sua família? Qual é a importância da fé para nós, os cristãos, nos dias atuais? A fé faria da nossa família uma família mais forte? A fé faria da nossa família uma família que saberia para onde ir? Será que a nossa família tem fé para descansar, crer no caminho que o Senhor nos deu? Será que a nossa família tem fé para descansar no modo de Deus agir? Será que a nossa família, ela descansa verdadeiramente na maneira de Deus agir? Será que nós descansamos na direção que Deus tem para nós? Será que nós descansamos no modo que Deus tem para nós? E será que nós descansamos no tempo que Deus tem para nós?
Será que a gente descansa nas provas que Deus tem para nós? Ai, 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 talvez você diga assim, mas, pastor Sérgio, provas não. Não podemos só falar de coisas boas, porque as provas, né? Deixa eu lhe falar de maneira muito simples e muito humilde na palavra de Deus, que nossas famílias são provadas constantemente. Nossas famílias recebem da parte de Deus coisas boas e também, em alguns momentos, grandes desafios. E eu quero falar sobre isso hoje. Quero falar sobre, a partir da família de Abraão, quero falar sobre os propósitos de Deus para as nossas famílias também. Então, a partir do capítulo 11, do versículo 8 para frente, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, a primeira coisa é a direção. Qual era a direção que Deus tinha para a família de Abraão? Qual era a direção? E se você acompanhar comigo do versículo 8 para frente, você vai perceber. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Jacó e Isaque, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, pela qual ou da qual Deus é o arquiteto e edificador. A nossa família precisa de fé para contemplar a direção de Deus. Aqui nessa passagem, nesses primeiros versículos, nós temos 3 palavras aqui que nos ajudam a perceber. A primeira palavra é para um lugar que deveria receber como herança. Hebreus está tratando da narrativa de Gênesis, capítulo 12. Lá está escrito que Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, quando Abraão saiu, ele saiu para um lugar que ele não tinha ideia de onde seria. A ideia era de Deus. Percebe que Abraão arruma as coisas e segue com Sara, e ele já é idoso, ele tem 75 anos. Agora, nesse momento, e quando Deus dá para Abraão e Sara a Isaac, ele já tinha 100 anos, e ela 75 anos, 90 anos ela. Ele 100 e ela 90 anos. Meus irmãos, entender a direção de Deus em momentos, em fases da vida como esta de Abraão, olha, isso por si só é um exemplo e um grande desafio para todos nós. A primeira coisa que o texto parece mostrar é que Abraão saiu para um lugar, peregrinou sobre uma terra, como diz o texto, terra alheia, habitando em tendas com Isaac e com Jacó, mesmo eles sendo herdeiros daquele lugar, ele habitava como um nômade naquela região. E por quê? Diz o texto, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meus queridos irmãos, será que essa passagem pode nos dizer alguma coisa acerca da direção? Para onde o Senhor tem conduzido o seu povo? Os líderes das famílias têm percebido essa cidade que tem fundamentos? A cidade que tem fundamentos, a cidade de Deus que tem fundamentos. Eu gostaria de deixar essa primeira ideia. Queridos irmãos, onde nós moramos com nossas famílias? É um lugar que Deus nos deu para viver e para vivermos na cidade que estamos, no lugar em que estamos. Mas nós temos percebido uma cidade celestial, a cidade que tem fundamentos, a cidade que nós não vemos com os nossos olhos? Pois Abraão precisou de uma fé permanente, uma fé persistente para crer nesta cidade. Abraão é um exemplo para nós de quem descansa na soberania de Deus. Abraão e Sara e Isaac são exemplos para nós de quem
creem nas promessas. A direção é sempre de Deus. A primeira coisa, então, que eu quero deixar aqui, meus queridos irmãos, é que nós precisamos crer na direção de Deus. Segunda coisa que eu gostaria de falar no texto, porque a primeira já diz muita coisa. A primeira, acerca da direção do ambiente celestial, foi tratada, essa primeira ideia foi tratada muitas vezes nas Escrituras. Quando João narra Jesus Cristo falando com seus discípulos, em João 14, lá está escrito, Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, existe uma casa, existe uma morada apontada por Jesus. Quando João escreve Apocalipse, parece que João vê essa cidade, meus irmãos. João diz, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos caminhar de acordo com o que os nossos olhos veem, mas os nossos olhos humanos veem só o que está diante deles. Nós também precisamos caminhar para a cidade celestial. Abraão viveu na terra da promessa, andou por aqueles lugares porque via alguma coisa que os olhos humanos não veem. A segunda coisa que essa passagem parece nos mostrar, meus irmãos, está dos versículos 12, ou dos versículos 11 para frente, versículo 11 e versículo 12. Nós vamos entender agora o modo de Deus. Qual foi o modo de Deus para a família de Abraão? Versículos 11 e 12. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Para um casal idoso, receber a promessa que eles serão pai e mãe de nações, precisava de muita fé para acreditar. Mas o que é que Abraão tem? Em outra passagem que narra como Deus falou com Abraão, lá em Gênesis, nos é dito que quando Deus disse, você será pai de grandes povos, olha, é tanta gente que será, são tantos os seus filhos, Abraão, que se você quiser saber, olhe para o céu e veja as estrelas. São muitas, você não pode contar, também não vai dar para contar o número dos seus filhos. Mas eu te dou mais um exemplo. Olha para a areia do mar. Também não dá para contar os grãos, né? Pois olha, é mais ou menos assim que será o número dos teus filhos. Você sabe o que Abraão fez? Abraão disse, glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Maravilhoso, Senhor, louvado seja o teu nome. É bem verdade que Abraão era homem como nós. Em algum momento, ele pensa assim dentro dele, mas eu, um homem idoso, ele ri sozinho. É dito que Sara também ri. Quando é dito, ela ouve, na verdade, né? Ela ouve o que está sendo dito para Abraão, que está fora da tenda, ela ouve lá dentro e ela ri. Seria eu, porventura, com essa idade, teria eu condição de gerar ainda? Mas, meus irmãos, olha o que Deus fez. Deus deu um filho a este casal de idosos e o nome desse filho foi dado por Deus também. Deus disse, será chamado Isaac. Você sabe o que quer dizer o nome Isaac? Quer dizer riso. Quer dizer sorriso. Meus irmãos queridos, quando Sara concebeu Isaac, ela disse, verdadeiramente, Deus me deu um motivo de riso. Ela havia rido antes. Na incredulidade, ela havia rido. No temor, ela havia rido pensando, mas eu sou uma pessoa idosa, como é que eu vou fazer isso? Ela havia rido pensando nas suas dificuldades, mas ela não tinha ideia da maneira de Deus. Ela não tinha ideia do como Deus faria aquilo.
Assim é o nosso Deus. Nós pensamos, não tem condição. É impossível para nós. Nós temos de nos lembrar que o nosso Deus é um Deus além do que é possível para nós. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis, diz a palavra de Deus. Quer ver como nós devemos descansar na esperança? Quer ver como nós devemos descansar no modo de Deus? Quer ver como nós podemos crer que se o Senhor diz, Ele fará? Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4, nos versículos 8 a 12, ele disse assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, você sabe, 90 anos, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pela fé, se fortaleceu. É Paulo que diz como é que Abraão recebeu a promessa. Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Quando você diz, não há condição da minha parte, que tal emendar um glória a Deus? Não há condição da minha parte, não vejo perspectiva possível, força possível em mim, mas glória ao Senhor, que tudo pode. Já pensou dizer isso diante de uma doença difícil na família? Já pensou dizer isso diante de um filho perdido, afastado, desviado do Evangelho? Já pensou dizer isso para aquela pessoa, às vezes, dentro da nossa família, que não consegue crer de verdade no modo de Deus? Agora veja, Deus havia dito para Abraão, serão muitos, Abraão, creia. E ele disse, glória a Deus. Aí, depois, João vê coisas que nós nem vimos ainda. João, em Apocalipse 5, do versículo 11 para frente, diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém! Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Quem são essas pessoas que João viu? Os filhos de Abraão, querido irmão da primeira igreja presbiteriana de Cariacica. Os filhos de Abraão. João viu os filhos de Abraão louvando e dizendo, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Pode abrir o livro dos selos, porque digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória e o louvor. Em Apocalipse nós temos multidões cantando Santo, Santo, Santo. Meus irmãos, como às vezes nós temos dificuldades para crer no modo de Deus, né? O modo de Deus, meus irmãos, deve receber de nós um glória a Deus antes ainda de nós sabermos como é o modo de Deus. Como era o propósito de Deus para a família de Abraão no seu reino, no seu plano? Era para isso, para que essa família fosse um testemunho vivo da glória de Deus para todos nós. Eu já falei de 2 coisas, então. Propósito de Deus era que a família de Abraão descansasse na direção de Deus. Propósito de Deus era que a família de Abraão tivesse fé e descansasse no modo de Deus. E a terceira coisa, o que será que esse texto ainda pode nos falar? Dos versículos 13 em diante, nós temos alguma coisa aqui, 13 até o 16, nós vamos aprender sobre o tempo de Deus. Qual será o tempo de Deus? 13 a 16, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas,
Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria celestial, uma pátria, né, superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E então, né? Tempo de Deus. Quando é que eles vão chegar na cidade? Olha o que essa passagem fala. Abraão e Sara, e Isaac e Jacó, eles viam de longe. O que é ver de longe? É quando você olha para alguma coisa e sabe que está lá, mas não consegue identificar claramente. Abraão peregrinou, como nós cantamos a canção, peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Ele também peregrinou, vendo de longe, diz a palavra, vivendo como estrangeiro na terra que era sua, porque via de longe. Por que o texto diz? Porque ele aspirava uma pátria. Ele aspirava o lugar eterno. Ele esperava viver dentro das promessas de Deus. Ele sabia que Deus cumpriria. Mas enquanto não viesse o cumprimento, ele aguardava. Foi assim que ele viveu. O quando de Abraão não era agora, não era já. Senhor, se o Senhor me deu uma promessa, eu quero agora, eu quero já, aqui e agora. Não era assim com Abraão, meus irmãos. Por isso, a família de Abraão é um exemplo para nós, porque ele aspirava uma pátria celestial. E olha o que o texto diz: Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque ele já preparou esta cidade. Então, meu irmão, quando você tem, quando eu tenho, quando nós temos esperança em Deus, quando nós não ficamos dizendo o horário para Deus fazer as coisas, quando nós não deixamos as nossas ansiedades, as nossas inquietações, as nossas urgências mancharem as nossas orações, quando nós conseguimos dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando nós conseguimos dizer, Senhor, a tua vontade é santa, boa e agradável, Senhor. Eu confio no Senhor. Quando nós conseguimos dizer isso nas nossas orações, na nossa vida, então nós estamos respeitando o quando de Deus. O quando de Deus. É preciso fé para compreender o tempo de Deus. Pois é, a palavra de Deus, que é sempre muito rica, nos fala muita coisa. E ela fala um pouco sobre tempo, ela fala um pouco sobre a terra e a pátria. Veja só o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, dos versículos 7 a 13, falando que o que nós temos de esperar mesmo é uma pátria que está nos céus. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, disse Pedro, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, todas essas coisas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia, de os elementos abrasados se derreterem. Nós, porém, segundo a sua promessa, o quê? Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Abraão esperava no tempo de Deus,
E cria nisso como uma verdade absoluta. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele também diz isso. Pois a nossa pátria está nos céus, meus irmãos, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a parousia, a segunda vinda, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse é o tempo de Deus. Quando isso vai acontecer? Quando? Não dá para saber. Apenas crer. Lembra das parábolas, da parábola das 10 virgens? Elas deveriam apenas esperar, apenas vigiar. Vigiar, olhar para os sinais dos tempos e esperar, esperar o dia do Senhor. Um dia ele virá, como um relâmpago que sai do Oriente e vem para o Ocidente. É assim que será a vinda do Filho do Homem, não é? Como a gente canta essas coisas, né? Como a gente canta e às vezes não quer esperar. Pois é, mas deixa eu te falar da quarta ideia dessa passagem, propósito da família de Abraão, propósito de Deus para a família de Abraão, está nos versículos 17 para frente. 17, 18 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, prova então, prova. Ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Meus irmãos, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aqui eu digo o seguinte, por quê, né? Por que uma prova tão difícil? Por que um custo pessoal tão grande? Por que Deus disse a Abraão, eu quero seu filho? Irmãos, entre as provas de Deus, uma delas é a da fidelidade. Você sabe que Deus prova a nossa fidelidade, né? Deus prova a nossa fidelidade porque Ele é fiel. Ele tem o direito de provar a nossa fidelidade. Ele prova a nossa fidelidade porque Ele espera ver em nós as virtudes que a fé nos trouxe. Ele não espera ver em nós as vergonhas, as negações. Ele não espera ver em nós o desertar. Deus não espera ver em nós coisas diferentes daquelas que Ele colocou dentro de nós. A fé mudou a nossa vida. A fé nos deu perspectivas da eternidade. A fé nos deu entendimento sobre o poder de Deus. E era esse o entendimento de Abraão. O entendimento de Abraão é que se Deus pedisse Isaac e ele sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Irmãos, essa é a fé de Abraão. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Ele cria que Deus o ressuscitaria, meus irmãos. Essa é uma fé muito profunda, eu sei. Alguns de nós talvez diriam, Senhor, nunca me peça uma prova dessa, Senhor, porque eu não sei se eu teria fé para isso. E eu não sei mesmo se nós teríamos fé para isso, meus irmãos. Talvez seja aqui um dos momentos de grande reflexão para nós. Que fé é a nossa? Será que a nossa fé é só para esperar as boas coisas? Será que a nossa fé é uma fé que acredita que Deus vai atender as nossas orações? Será que a nossa fé é uma fé em Deus ou uma fé que Deus atenderá o que nós queremos? Às vezes nós temos de nos perguntar sobre isso. Porque a fé em Deus é a certeza que se tem que o Senhor faz o melhor, faz o certo. Abraão não tinha a menor dúvida que Deus estava fazendo a coisa certa. Mas, pastor, ele estava pedindo o filho de Abraão, pois Abraão achava que ele estava fazendo a coisa certa. Às vezes nós dizemos, não, é assim comigo. Eu tenho fé em Deus, mas assim, eu sei o que é certo. E se eu perceber que Deus está fazendo alguma coisa que não é certa, eu vou dizer, não, Deus, não, assim não pode, assim não é. Mas essa não é a fé de Abraão, meus irmãos. A fé de Abraão é a certeza que ele tem que se Deus levasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Que fé, não é? Que fé, meus irmãos! Bom, pois Tiago fala um pouco de uma fé assim. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação.
porque depois de ter sido aprovado, que foi o caso de Abraão, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deixa eu usar esse texto bem dentro do contexto. Imagine você, bem-aventurado Abraão, que suportou com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, Abraão, porque você foi justificado pela sua fé, você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos que o amam. E você, Abraão, é meu amigo, e você receberá. Meus irmãos, tem muita gente que diz que tem fé, mas talvez jamais receberá a coroa da vida. Porque não é uma fé verdadeiramente no Senhor. É uma esperança vaga, um tipo de esperança que às vezes a água do mar muda o escrito de alguma coisa na areia. Às vezes, alguns dizem assim: eu tenho fé, mas a minha fé é assim, ela não pode ser provada, porque se ela for provada, então talvez o resultado da minha fé não seja a aprovação. Por isso, nós vemos os propósitos de Deus numa família de fé, a família de Abraão. O que nós vemos nessa passagem, então, meus irmãos? Nós vemos uma coisa fundamental: foi a fé que Abraão tinha que levou ele e a sua família a obedecer o Senhor. Nós obedecemos também. Nós temos de obedecer, até porque nós somos forasteiros. Lembra da canção? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador de Deus. E aí a canção vai dizendo: eu, embaixador que vem lá dos céus, sigo vivo em testemunho do meu Deus, não é? Pois é. É por isso que a passagem de Hebreus capítulo 11, versículos 8 até o versículo 19, essa passagem fala da soberania de Deus, fala do seu poder, fala que nós podemos confiar no seu poder. Conta a história de um homem chamado Abraão, de uma mulher chamada Sara e de um filho chamado Isaque, nossos patriarcas. Conta uma história de andar com Deus, de viver com Deus, de compreender a direção de Deus, de compreender o modo de Deus, de compreender o quando de Deus e de compreender o porquê de Deus. Nós vemos Abraão precisando ir para um lugar, nós vemos Abraão gerando um filho quando não tinha condição por si só de gerar, nós vemos Abraão vendo a cidade que tem fundamentos pelos olhos da fé, e nós vemos Abraão dizendo: o Senhor tem poder. Eu posso não entender todas as coisas, mas o Senhor tem poder. É por isso que ele está aqui, na galeria dos heróis da fé. Que o Senhor Deus, com a sua graça, nos ajude a viver uma fé verdadeira, uma fé viva. Não uma fé de fala, uma fé de boca, uma fé que às vezes tem palavras lindas, mas tem atos não lindos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser a família da fé hoje, que a nossa casa possa ser morada do Senhor, que a sua palavra possa falar conosco onde nós estamos, porque é a sua palavra que nos dá vida, é a sua palavra que nos mostra a direção, que nos mostra o modo, que nos mostra o tempo e que nos mostra que temos condições de passar pelas provas. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova a nossa fé. Que passemos e que sejamos aprovados também em meio às provas. Deus abençoe a sua casa, que a sua casa seja lugar de oração. Quer saber se a sua família é uma família que exercita a fé? Dê uma pensadinha aí nos tempos de oração da tua casa. Quer saber se a sua casa é uma casa que ouve a palavra de Deus? Veja aí se as pessoas estão abrindo a Bíblia e lendo. Quer saber se a sua palavra é casa de Deus, local de Deus morar? Veja se a harmonia da sua casa, se a fraternidade, se a convivência glorifica o Senhor. Quer saber se você faz parte da grande família de Deus? Veja aí, Deus não tolera os ídolos. Deus não quer que nós tenhamos outros deuses diante dele.
Deus quer a nossa adoração, Deus é zeloso da nossa adoração, que o adoremos em espírito e em verdade, e que vivamos um testemunho poderoso do Evangelho de Deus nos nossos dias. Que Deus abençoe os meus irmãos e irmãs, uma alegria participar com vocês e ler essa passagem e aplicar às nossas vidas o propósito de Deus para as nossas famílias.